dia, o primeiro alvo. Muito bom dia, povo! Estamos aqui diretamente da RIT, mas é para o Brasil todo, é para o mundo todo. E eu sou o pastor Carlos Silva. Hoje estou aqui apresentando o programa Família, o Primeiro Alvo. Por quê? Porque amanhã será o Dia dos Pais. Oh, glória a Deus! E é com alegria que nós estamos aqui. Inclusive, hoje estou com uma bancada aqui com dois pais, é isso mesmo, dois homens de Deus que vai compartilhar um pouquinho a experiência, desse ministério de poder ser pai, de poder instruir, de poder discipular os nossos pequeninos. Mas é isso daí, estamos na presença do Senhor e aqui em São Paulo, na casa dos 18 graus, aquela temperatura agradável que o paulistano já está um pouquinho mais acostumado do que certas regiões do nosso país. E eu tenho certeza que você que está me acompanhando, você não vai se arrepender, fica com a gente até o final dessa programação. Sabe por quê? Porque aqui é proibido a má notícia. Ô, glória a Deus! Então, sem demoras, deixa eu apresentar aqui à minha esquerda o pastor Alexandre, diretamente da nossa regional, ali daquela linda cidade de Limeira. Bom dia, pastor Alexandre. Deixa o seu olá para os nossos amigos aí. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, amigos da RIT. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E aqui à minha direita, pastor Josevaldo, diretamente da cidade de Pirassununga. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, amigos de casa. É uma honra, pastor, estarmos aqui em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. E aqui só tem coisa boa. Lembrando que hoje, aqui na sede de São Paulo, na Avenida São João 791, teremos o nosso missionário R.R. Soares. Então, você que está enfrentando uma luta, você que está passando por um momento difícil, a saída é Jesus. Então, anote o nosso endereço, porque às 9 horas da manhã vai começar o primeiro culto, Avenida São João 791, principalmente você que não conhece Jesus, você que nunca entrou numa igreja, você que está aí de repente chegando da madrugada, está numa tristeza, entendeu? Numa depressão, porque ontem você gastou muito dinheiro nessa noite que foi horrível. Então, tá aí, ó, nada é por acaso, hoje às 9 horas da manhã, ou às 2 horas da tarde, ou às 6 horas da noite. Tudo isso na Avenida São João 791. Ô, glória! E você, meu amigo de casa, meu amigo da nossa rádio, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, presta atenção no nosso WhatsApp. Atenção, atenção, povo. Manda um oi aqui pra gente e fale de onde você nos assiste. O nosso WhatsApp é o 11 3226 1111. Repetindo, 11 3226 1111. Manda aí de onde é que você nos acompanha. E vamos direto aqui para o nosso atendimento pastoral, porque aqui no programa Família, o Primeiro Alvo, a gente também atende. O pastor gosta de atender pessoas. E eu vou chamar o nosso amigo agora, o Rafael Rittmeier. Por gentileza, direção, coloca pra gente o nosso amigo aí para compartilhar o caso do dia. Bom dia, meus irmãos. A mensagem de hoje é do nosso ouvinte Danilo Silva, de São Paulo. Vamos à pergunta. Depois da minha separação, meu relacionamento com meu filho mudou completamente. A mãe dele refez a vida e hoje ele prefere ficar com o padrasto. Quase não responde minhas mensagens e sempre arruma uma desculpa para não me ver. Confesso que isso tem me machucado muito e às vezes penso em desistir de insistir. Como agir nessa situação? Continuo procurando meu filho ou espero que ele tome a iniciativa? Meu amigão, bom, eu vejo o filho como uma alma que precisa ser alcançada, precisa ser salva, tá? É lógico que você não deve desistir do seu filho, tem que desistir de família, não tem que desistir de nada. Mas eu vou aqui compartilhar esse caso com os meus dois amigos pastores e a gente vai fazendo aqui o nosso contraponto. Eu vou começar com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, o que a gente poderia falar para esse nosso amigo aí, Danilo, que está enfrentando essa situação com o filho, né? E é uma situação bastante comum. A gente atende várias pessoas na igreja que passam pelo mesmo desafio. E cada caso é um caso, então eu vou compartilhar agora, né, essa situação com o pastor Alexandre. O que o senhor falaria para esse amigo, pastor Alexandre? Pastor Carlos, o senhor foi muito feliz dizendo que nós não podemos jamais desistir da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa família também. Caso aí o Danilo, lembre-se, como sempre diz o nosso pastor Jaime, pode existir ex-marido, ex-mulher,
mas ex-filho não existe. Então lute com amor, com fé, né? Se aproxime do seu filho em oração também, com exemplo, porque filho vê muito exemplo do pai. E assim, com certeza, o Senhor Deus vai trabalhar, vai agir, vai te dar sabedoria para lidar com seu filho. Pode ter certeza disso. Porque o sangue, né? O sangue não vira água, né? Sangue é sangue. Foi exatamente isso. E é uma alma. Então, a gente vence todas as batalhas espirituais com a oração, com a consagração. Entendeu? Eu acho que a receita do bolo, se é que existe uma receita de bolo, né? É você o quê? Fazer o que a gente ensina a todos, né? É pegar um dia, hoje na Igreja da Graça, é quarta-feira, da família. Vou lá, vou participar, entendeu? Levar a fotografia dele e vou continuar insistindo. De repente tem que mudar a estratégia. Tem a batalha que você venceu da maneira A, outra batalha você vai vencer da maneira B. Então, Deus é quem vai te instruir corretamente para você vencer essa situação. É o filho, poderia ser a esposa, né? Poderia ser o sobrinho, poderia ser o pai, poderia ser a mãe. Então, a família enfrenta essa situação de guerra e eu sempre gosto de enxergar como uma alma. Então, eu preciso alcançar aquela alma. É o meu filho, sim, mas é uma alma que precisa ser salva. E eu não vou desistir jamais. Pastor Josevaldo, e o que o senhor pode acrescentar aí nesse atendimento? Pastor Carlos, certamente os senhores já foram muito felizes no comentário. Desistir jamais, né, Pastor Carlos? Nós podemos entender num caso desse, aquela sunamita. Ela disse que ela estava observando o Eliseu, que ele era um santo homem de Deus. O que esse pai precisa mostrar hoje é que ele é diferente, que ele pode agir diferente e que ele jamais vai desistir desse filho. Talvez ele precise hoje fazer o que ele deixou de fazer em algum momento. Porque se esse filho hoje está preferindo o padrasto do que ele, alguma coisa certamente deixou a desejar. E ele pode recuperar esse tempo, pastor. É verdade, né? Eu acho que é a sábia direção, né? Tem que ter a sábia direção para poder alcançar o filho ali. Eu ontem mesmo estava estudando o Salmo 144 no meu devocional, que fala do Davi, e ele fala: bendito seja o Senhor, minha rocha, ok. Agora, ó, que me ensina, que ensina as minhas mãos para a peleja. Na tradução que eu li ontem, fala que Deus que adestra as minhas mãos para a peleja, né, que me treina, e os meus dedos para a guerra. Ou seja, o Davi, o rei que mais venceu, o rei que mais conquistou vitórias, quem treinava ele era o próprio Deus. Então, eu guardei isso no meu coração, entendeu? Então, é Deus que vai me treinar para poder vencer uma batalha. E como é que Deus treina? Com a palavra. Então, esse pai, ele precisa continuar dando crédito à palavra, porque é na palavra que você será treinado. É com a palavra que você vai começar a dar o bom testemunho, como o pastor Josevaldo falou. Você vai aprender na palavra como é que você vai fazer para reconquistar. Às vezes o momento agora é de não falar nada, às vezes o momento agora é de não mandar mensagem, às vezes o momento agora é de ficar quietinho, só assistindo Deus operar. Entendeu? Você ali em comunhão, oração, né? Deus me deu uma estratégia para poder alcançar o coração do meu filho. Não é isso não, pastor? Sim, pastor Carlos, com certeza. Oração, colocando diante de Deus, porque Deus é que trabalha, quem faz a obra, né? E a palavra de Deus nos fala a respeito de Jó. Jó orava, está lá no livro de Jó, capítulo 1:5, que todos os dias Jó levantava pela madrugada para orar pelos seus filhos. É muito importante, esse é o papel do pai, é o sacrificador. É aquele que vai diante de Deus, colocando os filhos diante de Deus. Não só os filhos, mas toda a casa, a esposa, para que a família vá bem. Porque pai é um desafio muito grande, né? É um desafio. Até meu avô dizia, cada filho criado, o serviço é dobrado. Então, é desafio levar o filho até Jesus. Mas com a graça de Deus, com a presença de Deus, nós vencemos. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Eu acho que toda pessoa que vence, entendeu? Ela só venceu por quê? Porque ela foi insistente, ela soube perseverar, entendeu? Soube usar a fé. O que é usar a fé? Que a gente fala tanto na igreja e, de repente, a gente não ensina como deveríamos, né? Não ensina com a mesma frequência, né? A gente fala muito de fé, mas a gente não ensina muito sobre a fé. É a certeza de receber aquilo que se espera. Basicamente é isso, é o que a Bíblia diz. E a fé só vem de uma maneira, parando para ouvir, para dar crédito à palavra do Senhor. Então, a pessoa que vence hoje, a pessoa que venceu, ela venceu por quê? Porque ela foi insistente.
Eu estou com um testemunho ali em Jundiaí de uma moça chamada Thaís, filha da Sueli e do Sérgio, de repente eles estão até nos assistindo agora. E em 2021 ela descobriu um problema, um tal de ovário policístico. Isso para jovem é um choque muito grande, porque a primeira coisa é, eu não vou poder gerar, não vou poder ter filhos quando eu casar. E ela é uma moça. 2021, e ela ficou o quê? Orando, intercedendo, perseverando, pai, mãe, igreja, quarta, sexta, em nome de... 2022, continuou do mesmo jeito, ovário policístico. 2023, ovário policístico. 2024, ovário policístico. 2025, sexta-feira retrasada, ela deu testemunho. 2026, pastor, não tenho mais nada, tá aqui, ó. Não tenho mais ovário policístico. Mas por que que foi? Por que que foi possível? Por quê? Porque ela não desistiu. É a mesma coisa com o pai. Toda pessoa que ganhou um familiar para Jesus é uma guerra. Né? Se perguntar para minha mãe, como é que foi, mãe? Como é que foi, dona Zilda, né? Ganhar a família para Jesus? Com certeza foi uma guerra. Então, a gente pergunta na igreja, quem é que já ganhou um familiar para Jesus? Daí algumas mãos, né, se levantam. Daí você pergunta, foi fácil? Não. Foi difícil? Foi muito difícil. E é por isso que eu falei desde o início, né, para o nosso amigo aqui, o Danilo, né, que está enfrentando essa situação com o filho. É uma alma. Se é uma alma, vamos com toda a força. Se é uma alma, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Mas, em primeiro lugar, buscando o Senhor. Meu Deus, me dê a sábia direção. Como é que eu tenho que fazer para eu reconquistar? É dando bom testemunho? Então, eu vou dar o bom testemunho. Fazendo aquilo que eu não fiz, né, quando eu estava mais próximo, então eu vou recomeçar e vou fazer aquilo que eu não fiz. Porque, pastor Alexandre e pastor Josival, acho que nunca é tarde para a gente recomeçar, acho que nunca é tarde para a gente reaprender, nunca é tarde para a gente voltar ao início. Não, eu vou me corrigir, como o senhor falou, né? Vou dar um bom exemplo, então eu vou retomar, né? Então vou lá, se for necessário pedir perdão, às vezes é necessário pedir perdão, se de repente ele fez alguma coisa que magoou o filho, não é não, pastor? Exatamente, pastor. É importante, o senhor tem falado muito aí sobre insistir e nós aprendemos que a insistência, ela gera bênção. Está até escrito no livro de Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Ao seu tempo. Ao seu tempo. Entendeu? Ou seja, tem um tempo certo. Exato. Então, se a pessoa desistir, ela não vai ter a colheita, né? Sim. Então, tem que... Não é não, pastor Josival? Até então, né, pastor Carlos, o Jó 21:22 diz, né, determinando tu, 21:28, né, algum negócio, setear, Firme. a luz brilhará. Entendeu? Então, esse pai, ele precisa continuar firme, né, no seu propósito, no seu alvo, até que esta luz venha a brilhar. Como o senhor já bem disse, né, no seu tempo, né, tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito, tudo tem uma direção do Espírito Santo. Se ele continuar buscando em Deus, se esse for o alvo dele, reconquistar esse filho, certamente ele vai chegar, porque está escrito, determinando tu ser-te-á firme, desistir jamais, né, pastor? Falando sobre ficar firme, que o senhor, o pastor Alexandre comentou e agora o pastor Josival também, Efésios 6:13 é a mesma coisa. É a mesma coisa lá. Fala da armadura, né? Eu estou lendo aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ok. Estou fazendo tudo que estiver ao meu alcance. Vou orar, vou interceder, vou buscar, vou crer. Enquanto não acontece, eu vou vigiar para eu não duvidar, porque nesse meio tempo, entre você começar e até você colher, tem o tempo da preparação, não é? E nesse meio tempo eu não posso duvidar, que muita gente acaba duvidando. Porque demora, mas será que está dando certo? Não pode. Então, enquanto não acontece, eu vou ficar crendo. Enquanto não acontece, eu vou ficar vigiando. Quando vier aquela tentação, mas não está dando certo, porque o meu filho... Não está repreendido, Satanás, em o nome do Senhor Jesus. Eu já orei, não vai dar certo, já deu, eu creio. Então, eu estou chamando a existência. Porque ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, não é para acabar. Agora tem que ficar firme. Porque é muito comum no atendimento pastoral a pessoa fala assim, pastor, eu já fiz de tudo. Pastor, eu já fiz de tudo. Não, então já fez de tudo, irmã. Agora é o momento de ficar o quê? Firme. Até quando? Não sei, até quando Deus quiser. A gente determina, marca o tempo, mas existe um tempo pré-determinado por Deus para todo propósito aqui nessa terra.
Conselho para o meu amigo papai aí que está enfrentando essa luta, como eu disse também no começo, é um caso muito recorrente dentro das igrejas, né? Porque a pessoa chega na igreja, ela vem para Jesus do jeito que ela está. E às vezes ela vem já no 3º, no 4º casamento, no 5º casamento. E às vezes ela casou e a pessoa já tem um filho, que é o caso aqui da mulher, né? Da mãe. Então ela casou de novo, ela reconstruiu a vida dela com uma outra pessoa, o filho foi junto, está lá. O padrasto, de repente, está dando atenção e cabe ao padrasto dar atenção também, porque é a obrigação do padrasto também dar atenção. E o filho, de repente, está mais próximo do padrasto e a gente não sabe o motivo, que ele acabou se distanciando do pai biológico, que não é certo. Deveria ficar próximo do pai biológico também. Porém, o pai biológico que está sendo agora o espiritual, que está buscando em Deus uma estratégia, uma sabedoria para reconquistar o filho. E, meu amigo, vai reconquistar. Porque o nosso Deus não falha, continue ouvindo a palavra, Deus vai continuar te treinando como treinou o rei Davi, o homem que mais venceu batalhas para o povo de Israel, e não vai ser diferente contigo não, tá? Em o nome do Senhor Jesus. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Alexandre? Tá bom, pastor. Para esse nosso amigo aí, vencedor, pastor Josivaldo. É uma das coisas que esse pai precisa ter cuidado também, né, pastor? É para não tentar colocar esse filho contra esse padrasto agora. Porque senão ele não vai ser de Deus, né? É, exato. A gente tem que ser de Deus em todo o tempo, né? Que às vezes a pessoa, para tentar reconquistar alguém, vai tentar colocar esse filho contra esse padrasto. Daí não vai fazer a obra de Deus não assim. Vai. É porque, de alguma maneira, esse filho ele já tem um carinho por esse padrasto, né? Certamente está tratando muito bem, né? E é o que eu disse, né? A obrigação do padrasto é tratar bem aquele que é o filho da sua mulher agora. Porém, o filho também precisa ser ensinado. Daí cairia até essa responsabilidade para o padrasto e para a mãe. Não, mas o seu pai também precisa de atenção, né? O seu pai também precisa ser honrado. Daí cabe a responsabilidade. Porém, a gente não sabe quem é a pessoa da fé. De repente, é só ele que é a pessoa da fé. Porque quem tem responsabilidade espiritual é a pessoa da fé. Então, vamos supor aqui que o Danilo é a pessoa da fé. Então, a responsabilidade cai sobre o Danilo. De orar, de ter sabedoria e, de repente, se aproximar até do padrasto, né? Exato. Não é? Ser de Deus, não é não, pastor Alexandre? Sim, ser de Deus, com certeza. Dessa maneira, se aproximando do padrasto, né? Mostrando a diferença que tem luz, que a Bíblia diz que cabe a nós não contender, mas ser pacificadores. E, importante, o senhor falava aí sobre ser insistente e ser exemplo também, né? Muito importante quando a pessoa é um exemplo de Deus, de casa. Uma vez eu ouvi até o pastor Jaime falando que um pai, certa feita, pediu ao missionário para evangelizar o filho. Pediu ao missionário? Ao missionário pega o menino, leva ele para cá, leva ele para lá. Eu também queria ter um missionário para instruir os meus. E aí, quando passou o final do dia, o pai perguntou: missionário, o senhor não pregou ainda para o meu filho? O dia todo passou. Não, eu não estou pregando com a minha vida, com o meu testemunho. Muito bom. Você sabe que um dia eu ouvi essa frase, eu não sei onde, não sei se foi no caminhão, não sei se foi na internet. Então, o autor da frase aí, sinta-se honrado, tá? Um bom testemunho, às vezes, fala mais do que uma boa pregação, né? É lógico que a pregação a gente dá crédito porque é a palavra de Deus, mas eu entendi isso. Um dia eu comentando na igreja, porque às vezes a pessoa vai pela primeira vez na igreja e ela nem presta atenção na pregação, mas no testemunho ela vai prestar atenção. Vale mais que 1000 palavras. Então, a maneira do pastor tratar as pessoas, o filho da irmã que está pela primeira vez, esse pastor ele é carinhoso. A maneira do obreiro receber, eu nunca esqueço como eu fui recebido na igreja quando eu cheguei, pelo seu Milton. Seu Milton já está na glória agora. A gente chamava ele de mensageiro, ele ficava ali na porta e ele me recebeu com um sorriso tão bonito. E falou para minha mãe: olha, esse menino aí vai ser um obreiro, ele falava, né? Seu Milton, gente boníssima, né? Já está na glória, já conquistou a coroa aí. Mas é isso, então, volta no assunto aqui, né? Mas deixa eu chamar agora os destaques da redação com o nosso amigão. Por gentileza, diretor, coloca pra gente os destaques da redação. Destaques da redação. Olá, bom dia a vocês, pastores, e a todos que nos assistem ou nos ouvem pela nossa rádio. Vamos conferir os principais destaques da redação para você ficar bem informado neste sábado.
E a gente começa com um momento emocionante que marcou a recuperação de um bebê tucano que precisou reconstruir o bico após um grave ferimento. Quindim, como foi batizado, voltou a comer sozinho, depois de passar por uma cirurgia com uma prótese feita em impressora 3D. Ao ver o animal se alimentar sem ajuda pela primeira vez, o médico veterinário Rafael Carneiro não conseguiu conter a emoção e chorou. Ele foi resgatado ainda filhote e passou por um longo tratamento até alcançar essa nova etapa da recuperação. A história virou um exemplo de dedicação e também mostra como a medicina veterinária pode transformar vidas. E olha só essa outra história, uma amizade improvável está conquistando a internet. Em um sítio de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, a porquinha Peppa, de apenas um mês, criou um forte vínculo com a Golden Retriever Mel, que passou a agir como uma verdadeira mãe adotiva. Ela foi resgatada de um chiqueiro e acompanha a cadela o tempo todo. E as duas vivem juntas, dormindo, brincando e demonstrando muito carinho uma pela outra. A relação entre as duas surpreendeu até mesmo os tutores, que registram todos os momentos de convivência e cumplicidade. Elas mostram que a amizade e cuidado podem surgir entre espécies diferentes e continuam emocionando quem acompanha essa linda história. Bem legal, não é mesmo? Bom, e por enquanto eu volto com vocês, pastores, e quem nos ouviu pela nossa rádio pode conferir todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Valeu, obrigado, Fernando Jesus. E voltamos aqui, a gente tem perguntas, é isso mesmo, direção? Coloca pra gente aí do WhatsApp. Gilberto Almeida, bom dia, pastores. Feliz Dia dos Pais aos que têm seus pais por perto. Valorizem cada abraço. Eu já não tenho o meu, mas ele vive eternamente no meu coração. Gostaria de dizer para esse irmão que mesmo quando ele não consegue enxergar uma saída, Deus continua trabalhando. Muito bom, isso mesmo. Tenha fé, mantenha o coração aberto e continue demonstrando amor ao seu filho. A gente falou sobre isso, dá um bom testemunho, né? Seu profeta lá. Alexandre de Limeira, é seu xará de Limeira. Sim. Olha aí que bênção. Obreiro. A paz, pastores. Aí, obreiro Alexandre. Que Deus continue usando vocês. Um feliz Dia dos Pais. Ô, glória. A lá Eliene Alencar, diretamente do Maranhão, Açailândia. Bom dia, pastores. Eu estou assistindo aqui de Açailândia, Maranhão. Programa abençoado. Deus abençoe, Eliene. Gilvanda Santos, de Atibaia. Bom dia, pastor Carlos. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Obrigado, Gilvanda. Jorge Mendes, diretamente do Espírito Santo. Bom dia, pastores. Eu sou pai biológico, mas meu filho prefere o padrasto. Até que ponto eu preciso aceitar isso? Pai é quem tem o sangue ou quem está presente? O pai, eu acredito que o pai biológico, ele tem essa bênção, vamos levar para o lado espiritual. O padrasto, como a gente comentou, a obrigação do padrasto é tratar bem o filho da sua agora mulher, tá? Porém, é um compromisso também da mãe ensinar que o filho precisa honrar os pais, tá? Então, por isso que é uma questão, o legal é você procurar um atendimento pastoral. Eu me coloco à sua disposição, se você quiser conversar comigo pelas redes sociais, tá? Mas é uma obrigação do padrasto cuidar bem do filho, entendeu? Porém, é um compromisso também, ainda que ela não seja da fé, né? Vamos supor que ela não seja da fé, mas é uma questão de educação também, você ensinar o filho a respeitar o pai biológico. E como a gente falou aqui para o nosso amigo Danilo Silva, que compartilhou esse caso com a gente, eu também compartilho contigo, viu, meu amigo? Para que você busque a Deus e Deus vai te dar estratégia, sabedoria para trazer o seu filho para perto e crescer junto de você na medida do possível, e você vai educá-lo na palavra de Deus e vai discipulá-lo também, porque o pai discipula o filho também, né? O pai crente vai discipular o filho, trazer para perto, mostrar que é gostoso, a presença de Deus é agradável, tá bom? Temos mais alguém aí no WhatsApp? Você que está nos acompanhando, tem mais. Agora é o Henrique, de Bauru, cidade bonita. Bom dia, irmãos. Uma dúvida. Desde quando um filho pode simplesmente escolher o padrasto e deixar o pai biológico de lado? Isso deve ser respeitado ou é falta de respeito com o pai? Bom, eu acho que ele não deve escolher entre um e outro, né? Porque às vezes ele nem tem condições de escolher, às vezes ele é obrigado a respeitar uma orientação jurídica, né? Ficar com a mãe, entendeu? E não com o pai biológico. Porém, eu acredito que tem o dia que ele vai ficar com o pai
biológico. Tá? Não entendo muito bem, sou leigo nisso, mas a gente acompanha alguns casos nas nossas igrejas, entendeu? Então não é a questão de ser certo ou errado, é a questão de a gente ter sabedoria para lidar com essa situação, tá bom? Então, Deus vai te dar estratégia, viu, meu amigo? E eu estou à sua disposição também pelas redes sociais, se você quiser conversar comigo, porque a gente tem um tempo muito rápido aqui, a gente não vai conseguir atender da maneira que deveríamos, mas pela rede social, se você conversar comigo, eu vou ter o prazer de acompanhar o seu caso, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Tem mais alguém? Bastante gente. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, manda sua mensagem, escreve aí pra gente de onde é que você nos assiste, de onde é que você nos ouve. O nosso WhatsApp é o mais fácil, é o 11 3226 1111. Repito, 11 3226 1111. E lembrando, São Paulo, cidade de São Paulo, Grande São Paulo, é aqui no centrão mesmo, na República, Avenida São João 791. Hoje dá tempo, hein? Você que está sofrendo aí, vamos dar um basta nesse sofrimento. Você que está desenganado, você que está andando com dificuldade, de repente sequelado por causa de uma anestesia, uma cirurgia, de repente uma outra situação que você viveu, venha hoje às 9 horas da manhã com o missionário R.R. Soares. Anote o nosso endereço, Avenida São João 791, é no centro da cidade de São Paulo, uma esquina com a Timbiras, não tem erro. Chegou aqui, pergunta onde é a igreja do missionário R.R. Soares, a igreja do Show da Fé, a igreja internacional da Graça de Deus aqui no centro, todo mundo sabe indicar, todo mundo sabe, ficar ao lado do metrô é muito fácil. 9 horas o primeiro culto, depois às 2 horas da tarde e o último às 6 horas da noite, lembrando aos irmãos que hoje também é Santa Ceia. Por falar em Santa Ceia, deixa eu aproveitar o embalo aqui e falar com o pastor Alexandre, porque lá na cidade de Limeira, amanhã também será Santa Ceia do Senhor. A minha esposa fala que a Santa Ceia é o culto que Jesus mandou a gente participar. E é verdade, né, pastor? Verdade. Ele mandou fazer isto em memória de mim. Conta pra gente aí os horários, o endereço. Pastor Carlos, a Igreja da Graça de Limeira está na rua 13 de maio, 527. E amanhã nós temos 3 cultos ali em Limeira, 8 horas da manhã, depois às 15 e às 18 horas também. Eu estarei nas 3 reuniões, não passo a bola para ninguém, estarei ministrando e você está convidado. Amanhã é Dia dos Pais, estaremos fazendo uma homenagem, orando pelos papais ali. E até você, de repente, está nos ouvindo, tem o desejo de ser pai, é casado, tem alguma dificuldade, ou seja você, ou seja a sua esposa, nós estaremos orando para que você tenha esse dom de ser pai em nome de Jesus, porque ser pai é uma bênção. Amanhã, 13 de maio, 527, no Centrão, no coração de Limeira. 13 de maio, 527, olha que igreja bonita. Você que mora em Limeira, ali por perto de Limeira, vai fazer uma visita. Eu estive ali no casamento do Júnior. Eu fui lá e conheci, porque é a igreja nova, né? Igreja o endereço. nova. Faz quanto tempo que está nesse endereço novo? Estamos lá 10 meses já. 10 meses, vai fazer um ano já, como passa rápido, hein? Igreja. Inclusive, olha lá. A igreja nova, que linda. O pessoal aí de casa que está nos ouvindo, eu vou reportando, né? Olha lá que bonita, igreja cheia, né? E o pessoal que está nos assistindo está acompanhando. Isso tudo é já na igreja nova. Olha lá, o altar bonito, novo. É gostoso a igreja nova, não é? Pirassununga também é uma igreja muito linda. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Olha lá o povo quebrantado, orando, o Senhor ali atendendo. Limeira, atenção Limeira, rua 13 de maio, 527. E aqui à minha direita, o pastor Josivaldo, lá em Pirassununga, essa terra que eu conheço muito bem, né? Conheço desde que eu nasci em Pirassununga. Pastor, o endereço, os horários amanhã e glória a Deus, aleluia. Como o senhor bem disse, pastor, a ordem do Senhor, né? Os cristãos amanhã estão na casa do Pai. Nós estamos no centro de Pirassununga, na rua Duque de Caxias, 1366. Olha, vai ser bênção amanhã. Como o pastor Alexandre bem disse aí, nós vamos estar orando pelos pais, por aqueles que desejam essa bênção, essa dádiva de Deus. Às 8 horas da manhã e às 18 horas. Mas também, pastor Carlos, nós temos lá na Zona Norte, não é? Nossa segunda igreja da cidade, na Avenida Duque de Caxias Norte, 1093,
mês, teremos reuniões amanhã também lá, ou seja, às 8 horas da manhã, pastor, Santa Ceia do Senhor, para essa pessoa vir se revestir de Deus, pastor. Glória a Deus. E tudo acontece na Duque de Caxias, né? Porque a casa da minha mãe é na Duque de Caxias também. A igreja A é na Duque de Caxias, a igreja B é na Duque de Caxias, a casa da minha mãe é na Duque de Caxias. É isso aí. Mas é bênção. E atenção, Jundiaí, amanhã, olha, será especial às 8 horas da manhã, porque a gente vai receber o pastor Ayrton, um dos pastores mais antigos da Igreja da Graça, estará lá conosco amanhã na rua Rangel Pestana, 222, às 8 horas da manhã. Atenção, atenção, leve a sua família. Estou crendo que Deus vai usar o pastor Ayrton para pregar uma palavra que eu ainda não preguei ali em Jundiaí, falar algo que eu ainda não falei, que vai tocar no coração do seu familiar. Então, você que está me assistindo de Jundiaí, região de Jundiaí, nada é por acaso. Amanhã eu quero te ver às 8 horas da manhã. Chega às 7h30 para a oração, tá? Daí você vai ali tomar um cafezinho, usar o banheiro, beber uma água. 8 horas em ponto, a gente começa o louvor, pastor Ayrton pregando, ministrando a Santa Ceia. Depois eu vou pregar às 15 horas e vou pregar também às 18. Tudo isso, Rangel Pestana 222, no centro da cidade de Jundiaí. Glória a Deus, você que está nos assistindo, manda o seu WhatsApp. Qual é a cidade que você está nos acompanhando? 11 3226 1111. E amanhã, Dia dos Pais, estamos aqui numa bancada com os pais e o pastor Alexandre lembrou, de repente, você, homem, casado, está tendo dificuldade, né, para ser pai. Receba essa bênção em nome de Jesus, procure uma de nossas igrejas amanhã, os pastores estarão ali preparados para ministrar essa bênção. Mas agora eu já ministro, em nome de Jesus, receba essa bênção para você ser pai, porque é uma bênção ser pai. Inclusive, deixa eu conversar aqui novamente com o pastor Alexandre. Eu acho que a gente preparou aí uma fotografia bonita aí com o pastor e junto das heranças. Olha lá, pastor. Meus filhos, esposa. Aí, mas a fotografia de família é coisa linda, não é? Olha lá. 2 vencedores. Já é segurança do senhor, já, né? Olha o tamanho daquele ali. Sim. Ali já é o segurança do senhor. Já está com 20 anos o mais velho. 20 anos. E o outro com 15 anos. Já está levando o senhor já de carro para baixo, para cima. Sim. Ah lá, isso aí foi aquele evento, né? Bonito. Hoje eu vim recordando desse evento hoje, aqui a caminho, saindo de Campinas, eu vim recordando, né? O missionário está para marcar as campanhas aí do interior. Eu falei, nossa, que legal foi aquela campanha em Limeira, entendeu? Foi muito forte, foi muito bonito. Lindo, lindo. Glória a Deus. Então, o mais velho está com 20. 20 anos, pastor Carlos, é o David. Já dirige para o senhor, já? Dirige, é músico da igreja, é tecladista, é tudo bom, não é porque é meu filho, não. Já fala assim, dá um dó aí, ele já tá com o dó ali. E o mais novo? O mais novo é o Matheus, está com 15 anos, vai fazer agora. E ele toca ali bateria na igreja, né? O Matheus é o que jogava bola? Não, é o David. O David que joga. Os dois jogam, né? Tem cara de boleiro. Roxo, os dois. Cara de boleiro, os dois aí. Glória a Deus. E aqui, pastor Josival, também temos aí alguns retratos aí. Coloca pra gente. Ah lá, pastor. Foto de fotografia, coisa linda. Olha lá. Quem são aí, pastor? Pastor, ali já passou. Ali eu e minha esposa, né? Ali está toda a minha família, aquela primeira foto, a família do senhor ali. Ali está minha nora, meu filho, o Guilherme, a Ana Beatriz, a Sara, os 3 netinhos. Ô, glória! Né? Glória a Deus. Aí são meus 3 filhos, né? Eu e minha esposa e meus 3 filhos. O Guilherme, a do meio que está se casando é a Ana Beatriz. A última ali é a Sara. Graças a Deus. O Guilherme com 31, a Ana com 24 e a Sara vai fazer 21. Glória a Deus. Coisa boa, é bênção, né? E a casada qual é? Ana Beatriz. Que é casada com o pastor? Jonas, pastor Jonas. Que é nosso missionário também, exato, né? Exato. Tá ali, ficou ali aprendendo, lá já fala romeno, já fala tudo, né? Glória a Deus, mas é isso. E tem aí, deixa eu ver a do pastor Carlos também. Tem aí do pastor Carlos com os... Ah lá, Luizinho, Teodora, e é gostoso, né? Eu faço de tudo para ter eles perto, cara. Faço de tudo. Por quê? Chega uma hora que eles criam asinhas, né? Vão casar, vão para... Exato. Então faz de tudo. Olha lá, Luizinho, pastorinho. Alguém falou que filho é hóspede, né, pastor, na nossa casa. É um hóspede que tá lá e come, bebe e quando vai embora não paga a conta. É isso aí mesmo. É uma alminha, né? Olha lá, Teodoro, uma alminha. Luizinho, outra alminha. Mas é coisa boa, né? É bonito.
A foto de família, olha, por isso que toda casa tem que ter uma foto com a família ali, porque é quebrantador. Um dia eu comecei o culto, falei, coloca aqui a foto de uma família aqui. Pesquisaram lá uma foto aleatória no Google e colocaram. Como é impactante quando você vê a fotografia de uma família unida, para você ver que é de Deus mesmo. A família é verdadeiramente um projeto de Deus. Tá? Por isso que a gente vê essa guerra, né? Às vezes até ideológica, contra a estrutura família, porque quem inventou a família foi Deus. Né? Deus fez o homem, viu que não era bom o homem ficar só, fez ali uma ajudadora e dali começa a história da família tradicional. E desde então, Satanás tem investido contra as famílias. Eu sempre me pergunto, por que o primeiro homicídio da história da humanidade teve que acontecer numa família? Não poderia ser entre desconhecidos? Porque eu não conheço estatística não, mas eu acredito que a maioria dos homicídios acontece entre desconhecidos, não é? Mas não, foi na primeira família, a família que Deus criou, para você ver que a batalha é antiga. Por isso que a gente tem na Igreja da Graça um culto só para falar de família. Eu falo que o culto de quarta-feira é o segundo culto mais importante da semana, só perde para o domingo. Tá? Então, aprenda a congregar de quarta-feira, viu? Homem que vence ou mulher que vence. Por falar em homem que vence, mulher que vence, atenção, atenção, já estava me esquecendo aqui, obrigado aí. E, inclusive, a gente vai compartilhar com você aqui uma notícia boa, hein? Semana que vem, sábado, homens que vencem aqui mesmo, na Avenida São João 791, às 11 horas da manhã. Mas os homens estão convocados a estarem aqui às 8h30 da manhã, chegar cedo, 8h30 da manhã, 9 horas, com o missionário R.R. Soares e às 11 horas comigo. Então, atenção, atenção, homem, nada é por acaso, hein? Você que está acompanhando o programa aí agora, você que está me assistindo, eu estou fazendo um convite, para você é convite, para os homens aqui, que são dos homens que vencem, é convocação, mas para você que está me assistindo é um convite. Sábado que vem estar aqui com a gente, às 11 horas da manhã, uma grande reunião, onde Jesus se manifesta no meio dos homens ali, curando, libertando em todas as nossas reuniões. Em todas elas tem homem sendo curado, tem homem sendo liberto. Temos muitos testemunhos. De sábado a gente passa o programa Homens que Vencem e a gente compartilha trechos desses encontros, entendeu? E os testemunhos também. É muito forte e glória a Deus, aleluia. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Posso chamar o destaque da redação? Posso chamar? Vamos chamar então, diretor? Por gentileza, coloca pra gente aí os destaques da redação. Destaques da redação. E eu estou de volta com vocês que acompanham o programa Família, o Primeiro Alvo, e trago mais destaques da redação para te manter muito bem informado. Vamos lá? Olha só, um gesto de amor entre pai e filha emocionou milhares de pessoas nas redes sociais. A maquiadora Kelita Cris realizou o sonho do pai Joaquim de conhecer o mar pela primeira vez. A família saiu de Orizona, em Goiás, e viajou até a praia de Beberibe, no Ceará. Ao ver o oceano pela primeira vez na vida, Joaquim não conteve as lágrimas e emocionou quem acompanhava a cena. A filha registrou toda a viagem, desde o embarque até o primeiro encontro do pai com o mar. Um momento simples, mas carregado de gratidão, carinho e reconhecimento por tudo que os pais fizeram ao longo da vida. Realmente uma linda história nessa véspera de Dia dos Pais. E ainda continuando com esta data tão comemorada, uma surpresa emocionou uma família. Um menino preparou um presente especial para o pai, que é caminhoneiro, e fez questão de entregar tudo pessoalmente quando ele chegou do trabalho. Ao abrir o embrulho e ler a mensagem do filho, o pai não conseguiu segurar as lágrimas e os dois se abraçaram emocionados. E o momento foi registrado pela mãe e mostra o carinho e a admiração da criança por quem passa dias na estrada para sustentar a família. A cena reforça a importância dos pequenos gestos de amor e reconhecimento dentro de casa. Um encontro simples, mas que acabou tocando o coração de quem assistiu essas imagens. Então fica aí essa dica para você que tem o seu pai presente e pode passar esse Dia dos Pais com ele em casa, almoçando e até mesmo passeando e fazendo uma bela surpresa. Mas por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores. Quem nos ouviu pela nossa rádio pode conferir todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação.
Valeu, 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 Fernando Jesus, que bonito, hein? Que bonito mesmo, que Deus abençoe ali, que a história, a primeira história, né? O pai conhecendo o mar pela primeira vez, mas a segunda, os caminhoneiros, que Deus abençoe os caminhoneiros, que, né, gastam a vida deles aí nas estradas e às vezes distante da família, dos filhos, que Deus abençoe todos os nossos amigos, né, parceiros aí, caminhoneiros, glória a Deus. E por falar nos homens que vêm, mas não antes, ô diretor, vamos chamar aqui a participação do WhatsApp, coloca pra gente. Cláudia Santana, diretamente de Diadema, bom dia, que programa abençoado, tema muito importante, obrigado, Cláudia. Maria, diretamente do Pará, terra boa. Bom dia, pastores. Eu e meu esposo estamos assistindo aqui do Trairão. Amamos esse programa. Que Deus abençoe todos os nossos amigos do Trairão. Diretamente do Pará. Delma, de Fátima, Minas Gerais. A audiência é forte em Minas. Bom dia, pastores abençoados. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Delma. Zenuelza, olha aí, diretamente de Salvador, Bahia, boa Bahia, Bahia boa. Bom dia, pastores, amo este programa, muitos ensinamentos para as famílias, glória a Deus, que bom. Maria Célia, diretamente de Pirassununga, bom dia, sou aqui de Pirassununga, que mensagens maravilhosas, que Deus abençoe vocês, valeu, Maria. Karina, diretamente de Pirassununga. Olha a audiência de Pirassununga aí, pastor. Coisa boa, dia, hein? Aqui é Karina, somos da cidade de Pirassununga. Programa muito abençoado. Valeu, Karina. Marcos, olha. Pirassununga, aí, Marcos, bom dia. Pastores, eu sou o pai e o padrasto. Olha aí. Olha que gostoso, é pai e padrasto. Sem dúvida, batalha surge nesse sentido. Porém, não podemos desistir de conquistar nosso filho todos os dias. Olha o segredo, todos os dias. E o mais importante é sempre dar amor, carinho e atenção. Filho é uma obra de Deus e não podemos ser negligentes, né, nas obras colocadas em nossa vida. Muito bom, viu, Marcos? Negligente, essa palavra é boa. Por quê? Porque a gente sabe o que tem que fazer e às vezes não faz, né? Então, a pessoa que sabe que tem que cuidar, tem que dar amor e não faz, ela está sendo negligente. Valeu, glória a Deus. Tem mais alguém? Você que quer mandar o seu WhatsApp, manda, é 11 3226 1111. Mais fácil do que isso, só comer sopa de colher, não é? 11 3226 1111. Manda, coloca aí a cidade que você mora, que você nos assiste. Tem uma matéria aqui dos homens que vencem, porque semana que vem, sábado que vem, você homem que está me assistindo, você mulher que me assiste, é para convidar o seu marido, trazer o filhão aqui. Porque olha, todos os encontros dos homens têm conversão, têm libertação. Um dia eu fiquei feliz, um rapaz jovem me encontrou aqui na porta da igreja em São Paulo e falou, Pastor Carlos. Falei, oi meu irmão, tudo bom? E ele falou assim, pastor, lembra aquele último evento dos homens que vencem? Falei, lembro. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei, olha que benção. Nossa, fiquei muito feliz, estou fazendo a obra de Deus. Esse é o propósito desse braço da Igreja da Graça, que é os homens que vencem. É despertar nos homens o desejo de querer ajudar mais na obra, ser mais ativo, proativo. É isso daí. Então, sábado que vem, dia 15, às 11 horas da manhã, Homens que Vencem aqui no Centrão de São Paulo, Avenida São João, 791, Avenida São João, 791, o endereço onde tudo acontece. Direção, coloca pra gente essa matéria dos Homens que Vencem. Antes do primeiro encontro iniciar, o testemunho de quem já frequenta há anos os cultos só fez a expectativa do que viria pela frente aumentar. Desde o primeiro encontro dos Homens que Vencem, tenho focado muito na família e tem sido uma bênção. O meu casamento tem fluído muito, tenho aprendido muito com a palavra de Deus, a comunicação entre a família, entre a esposa, os filhos. Meus filhos também estão aqui e Deus tem cumprido a palavra deles, né, na minha vida. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu, meus filhos, minha esposa, servimos ao Senhor aqui na Igreja da Graça. Eu quero estar com Cristo. Diga, homem de Deus. Não importa a luta, eu quero estar com Cristo. Torna-se imprevisto na frente encontrar. E assim começou o primeiro encontro dos Homens que Vencem de 2026, com louvor na ponta da língua e muita alegria em cada rosto ali presente.
Na primeira reunião dos Homens que Vencem de 2026, o tema não poderia ser melhor. Os fortes permanecem. E como foi dito, ali no púlpito, não é a força do braço que faz um homem forte, e sim os joelhos no chão em oração. Assim é a vida do homem que vence. Então, meu irmão, não tem outro caminho. Quando você está ali, no seu particular, se consagrando, orando, nas mãos, você está se preparando. E às vezes a pessoa acha que não é dessa maneira que ela vai conseguir. Não é dessa maneira. Então, meu irmão, você está aprendendo em outra escola que não é a escola de Jesus. Porque na escola de Jesus ensina dessa maneira. O pastor Carlos Silva, que é o líder do HQV na sede em São Paulo, falou a respeito da escolha do tema, Os Fortes Prevalecem. Olha, esse tema, Os Fortes Permanecem, surgiu na Santa Ceia dos Pastores em janeiro. Eu estava no altar e eu comecei a observar os pastores ali, as pastoras, os homens, as mulheres, na Santa Ceia, naquela comunhão. E eu comecei a notar os pastores antigos na igreja. Eu vi o pastor Ayrton, o pastor Jaime, lembrei do missionário. Eu falei, poxa, eles estão aqui até hoje. Com certeza enfrentaram muitas lutas, presenciaram muitas coisas e eles escolheram permanecer. Então o forte, ele vai se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Com muitas curas, muitos milagres e com o renovo de Deus, os homens que vencem deram a largada para uma temporada de fé e vitórias. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão de Deus. É, homem que vence, sábado que vem, não despreza, meu irmão, não despreza esse convite. Você viu ali o coordenador, ele é um coordenador dos homens que vencem, trouxe os filhos, é isso que tem que fazer. Isso é discipular os filhos. Você que é padrasto, tem que trazer. Traga o filho, o afilhado, traga o sobrinho, o neto. Não despreza o convite. Tudo que a gente faz na igreja é com oração, é com a direção do Pai. Deixa eu dar tchau para os amigos da nossa rádio. Amigos da nossa rádio, Deus abençoe vocês. Fiquem com a programação local. E a gente continua aqui com a HIT diretamente. Estamos aqui diretamente dos estúdios HIT São Paulo, mas é para o Brasil, é para o mundo e nada é por acaso. E fica com a gente porque o programa ainda não terminou. E eu estou falando sobre os homens que vencem. Não despreza, tá? É o encontro dos homens, vai com toda a força, com toda a energia. É encontro das crianças, vai com toda a força. É das mulheres, vai com toda a energia. Dos teens, é a reunião que o missionário marcou, que o pastor já marcou. A gente precisa aprender a fazer com toda a dedicação. Sabe aquela história? É lógico que o contexto é outro, né? Mas aquela batalha contra a pequenina cidade de Ai, a gente sabe que o motivo da derrota foi o problema do anátema, né? Uhum. Porém, eu acho que a Bíblia, ela nos ensina de vários sentidos, né? Mas por que foi, né, de qualquer maneira, entendeu? Por que foi com poucas pessoas? Eu não vi o Josué consultando a Deus. Deus, qual é o grupamento que a gente vai levar? Então, ali eu vejo assim, né? Apesar do contexto ser outro, eu vejo, seja qual for a batalha, vai com toda a força. Achou que estava fácil demais, né? De repente, né? Não foi esse o motivo, né? Porque Deus, no negócio, até com um, ele derrotaria tudo, né? Mas eu aprendi isso. Eu falei, não, se tem uma batalha, vai com toda a força. Outro dia eu preguei falando do nosso Senhor Jesus no deserto. Jesus, o homem que nunca pecou, o homem que nunca errou, que não conheceu o pecado, foi tentado em tudo, mas não errou. Mas quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele não foi tranquilo, falou assim, quem que é o diabo? Eu vou vencer. Não, ele fez 40 dias de consagração. Olha como que ele não desprezou a batalha espiritual. E ele mesmo ensina na escolinha dele que tem tipo, casta de demônio que só sai quando a pessoa está em consagração mesmo, né? Então, independente da batalha, vai com toda a força. Estou falando isso para incentivar você, vencedor e vencedora, a participar de tudo aquilo que a Igreja da Graça tem proporcionado, tá bom? Glória a Deus, lembrando, amanhã, Jundiaí, amanhã será muito especial, às 8 horas da manhã. Anote meu endereço, Rua Rangel Pestana 222, repito, Rangel Pestana 222, 8 horas da manhã, centro da cidade de Jundiaí. Pastor Ayrton, um dos pastores mais antigos da Igreja da Graça, estará ali compartilhando um recado do alto com toda a igreja de Jundiaí. Então, você que está me ouvindo de Jundiaí, região de Jundiaí, nada é por acaso, leve a sua família, porque Deus vai usar o pastor Ayrton para dar uma palavra que eu ainda não dei, fala algo que eu ainda não falei e vai tocar no coração do seu familiar, não despreza. Daí eu vou pregar às 15 horas e vou pregar também às 18, tá bom? Em Limeira,
Limeira amanhã, pastor, Dia dos Pais, Santa Ceia do Senhor, 8 da manhã, 15 horas e 18 horas na fé, orando por todos os papais. Você que é papai, está com problema com o filho, olha, venha buscar a sábia direção, venha buscar uma oração pela sua casa, né? Porque o pai de verdade, o homem de Deus, é aquele que luta pela sua casa e pela sua família também. E você que de repente tem algum problema, tem a dificuldade de ser pai, venha receber a nossa oração, porque nós temos uma bênção para te dar. Em nome de Jesus, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu creio em Pirassununga. Pastor, será uma bênção, certamente. Jesus disse: ajuntai tudo para que nada se perca. Não perca a oportunidade de vir a se alimentar de Deus. Às 8 da manhã e às 18 horas. Rua Duque de Caxias, 1366, no centro de Pirassununga. Será um prazer te receber e te abençoar, no nome de Jesus. E na Zona Norte também. Na Zona Norte, Pastor Carlos, é na Avenida Duque de Caxias Norte, 1093, às 8 horas da manhã. Bênção de Deus para você também. É bom que se ele errar o primeiro endereço, ele encontra o segundo. Encontra o segundo. Meus amigos, deixa eu chamar o WhatsApp aqui, cadê? José, diretamente de Sergipe, é isso? Sergipe, muito bom. Bom dia, parabéns para todos os pais do Brasil. Programa abençoado, obrigado, José. Antônio de São Bernardo, bom dia, pastor, obrigado pelo programa, tem sido maravilhoso ver essa paisagem bonita aí na Praça da República, e é ao vivo, viu, Antônio? É ao vivo. Rosiel Severino, você tem um amigo Severino, bom dia, pastores, sou caminhoneiro, estou passando por Vitória da Conquista e ouvindo o programa, e estou passando para agradecer pelo programa e pela bênção que o Senhor mandou para a nossa... Aí eu gostei, hein, Severino? Que Deus abençoe os caminhoneiros. Olha aí a audiência. Felipe Macedo, de São Paulo, bom dia, pastores. Creio muito no poder da oração e na direção de Deus. Sou o pai presente da Isabelle e após a separação enfrentei dificuldades para exercer meu direito de pai. Orei muito, olha o segredo, orei muito, mas foi buscando a justiça que consegui garantir minha convivência com ela. Em alguns casos, além da oração, não seria importante orientar os pais a buscarem seus direitos na justiça? Sim, Felipe. Direito não reivindicado se torna inexistente, tá? Então, se existe a necessidade, sim, não é errado, não é pecado buscar na justiça, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia. Sábado que vem estaremos aqui novamente, tá? Um forte abraço e que seja um sábado especial para todos nós. Dá o tchau do senhor aí, pastor. Pastor Carlos, pastor Joseval, amigos da RIT, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Do senhor também. Pastor Carlos, pastor Alexandre, amigos de casa, desistir jamais. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Só vitória. Tudo se fez novo quando eu encontrei Jesus. Tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. E as coisas antigas pra ele já passaram. Eu vivi, eu chorei, mas eu criei. Levantei pela fé, não caí. Eu clamei e então renasci. O Senhor me abençoou. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz quando soube que meu Salvador me deu acolhida.
Jesus. Tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. E as coisas antigas pra ele já passaram. Eu vivi, eu chorei, mas eu criei. Levantei pela fé, não caí. Eu clamei e então renasci. O Senhor me abençoou. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz.